Olá, sétimo ano! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nas nossas aulas de ciências, nós estamos falando sobre o capítulo 9, o frágil equilíbrio dos ecossistemas, e nós temos aprendido que o ser humano ele pode fazer uma intervenção no ecossistema e que essa intervenção pode ser positiva ou negativa. A nossa intervenção pode ser no sentido de melhorar esse ecossistema, de preservar esse ecossistema, de manter esse ecossistema de uma maneira que as espécies possam continuar vivendo nele de maneira sempre adequada e manter esse ecossistema em equilíbrio, de maneira de reestruturar danos que já foram causados, ou então a intervenção humana pode prejudicar esse ecossistema e causar danos muitas vezes que podem ser até irreversíveis. E a gente chama então essas intervenções que causam danos de impactos ambientais. Nós estudamos nas nossas últimas aulas 3 tipos de impactos ambientais que têm sido causados pelo homem. Então, aqui no capítulo 9 do nosso livro 2 do SAS, a gente tem aprendido na página 58, né? A gente tem aprendido sobre isso. Então, a gente já aprendeu então sobre desertificação com o exemplo da desertificação lá da Caatinga. A gente aprendeu também sobre o aumento do efeito estufa e a gente aprendeu um exemplo sobre o colapso dos estoques de carbono da Amazônia e a gente também aprendeu um exemplo sobre a pesca predatória dos oceanos e a gente viu que podemos ficar sem peixes no nosso cardápio em 2048. E hoje, então, a gente vai falar sobre a resiliência dos ecossistemas. Por isso, eu peço que você pegue o seu livro 2 e abra na página 65 para acompanhar essa aula e a gente entender o que é isso de resiliência. Você já ouviu falar dessa palavra, resiliência? Essa palavra está meio em moda, né? A gente tem ouvido falar bastante sobre resiliência. E se você não sabe direito o que significa resiliência, resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças, de superar obstáculos, é a propriedade de retornar à forma original depois de ter sido submetido a um grande estresse, algum tipo de evento traumático, de recobrar ou se adaptar a alguma mudança. Você fala, nossa, mas o que isso tem a ver com ecossistema? Gente, a gente não está falando então que o ecossistema tem um equilíbrio e que esse equilíbrio pode ser alterado? Então, gente, um equilíbrio, se ele é alterado, os ecossistemas, eles têm a capacidade de readquirir o equilíbrio, de retornar a um equilíbrio. Não significa que esse equilíbrio é igualzinho ao equilíbrio que ele tinha antes. Pode ser que ele tinha um equilíbrio, daí esse equilíbrio foi alterado e ele consiga retornar ao equilíbrio inicial. Mas pode ser também que esse equilíbrio foi tão alterado que ele retornou ao equilíbrio, mas que esse equilíbrio era diferente do original. Vamos entender direitinho o que isso significa? Você já parou para pensar o que ia ser da natureza se o ser humano não estivesse aqui no planeta? Será que a natureza ia ser igual? Será que a natureza nunca ia sofrer uma alteração no seu equilíbrio? Eu acho que não, hein? Mesmo sem o ser humano, a natureza ia sofrer alterações no seu equilíbrio. A natureza vem sofrendo alterações no seu equilíbrio no decorrer dos milhares de anos que a Terra já existe. Afinal, a gente já falou da época das extinções e o ser humano nem estava aqui na extinção dos dinossauros, não é mesmo? E olha só, foi uma grande extinção em massa e a natureza teve que retomar o seu equilíbrio. Então, isso é uma capacidade da resiliência dos ecossistemas. Sofreu uma grande alteração e retornou ao equilíbrio. Voltou ao que era antes?
Não, teve que encontrar um novo equilíbrio. Então, isso é a resiliência, encontrar um novo equilíbrio. Mas vamos para um exemplo mais prático. Por exemplo, lá na Coreia do Norte, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tem uma zona que ela é desmilitarizada. Por quê? Porque lá tinha uma guerra. E daí, naquela guerra, tem um campo cheio de minas. Então, gente, lá não tem mais ninguém, né? Não pode nem circular lá, porque é muito perigoso, né? E antigamente lá tinha plantação de arroz, né? Então, a gente tinha um equilíbrio, plantação de arroz, se encontrava muito arroz. E hoje ninguém mais vai lá, ninguém mora lá. O que você esperava? Né? Esperava que ia ter um monte de arroz ainda, né? Você fala assim, ué, o arroz ia continuar lá, se multiplicando, se reproduzindo, ia ter um monte de arroz. E hoje, né, isso foi em 1953, né? E tem lá um monte de minas terrestres. Tá bom. Gente, 1953 nem foi há tanto tempo atrás assim, né? Se a gente for pensar em quantos anos, milhares de anos tem a Terra, não é mesmo? Então, de 1953 até hoje, a gente tem que ir lá, quase não se encontra mais arroz, acredita? E lá, agora, eles estão encontrando essa espécie de ave aqui, ó. O grou da coroa vermelha. É uma espécie que reapareceu na região das Coreias após a guerra da década de 1950. E é uma espécie, gente, raríssima de lá, que quase não aparecia mais e agora tá lá nessa região. Por quê? Porque não tem mais a espécie humana lá e agora ela tá aparecendo lá. Ou seja, esse é um exemplo da capacidade de regeneração de um local, né? Quando não tem mais a intervenção humana, as espécies de arroz que estavam lá basicamente sumiram, as outras espécies de planta reapareceram e até essa espécie de ave que era raríssima apareceu lá. Então esse ecossistema se reequilibrou, estabeleceu um novo equilíbrio e então isso é um exemplo de resiliência dos ecossistemas, tá? A gente tem aqui, ó, um exemplo que a gente pode falar de um campo, né? Pra gente entender melhor. Olha só. A gente tinha um campo que estava super estável. Então, imagine um campo aí perto da sua casa. Todo mundo já viu um campo, né? E daí, esse campo pode ter sido desmatado, pode ter sofrido uma queimada, né? Isso pode ter acontecido algumas vezes. E daí, gente, ele pode ter ficado um pouco instável. Só que isso aconteceu só uma vez, outra, né? E daí deu tempo das espécies se recuperarem. Então ele ficou instável, teve no estado de transição, mas ele pôde voltar à sua estabilidade, né? Voltou a ser um ecossistema estável. Então ele pode retornar ao seu equilíbrio inicial. Por quê? Porque essa intervenção, esse desequilíbrio, ele ocorreu por um curto período. A queimada foi pouca, deu tempo de se recuperar. Choveu logo, então não queimou o campo inteiro. A seca, o desmatamento foi num local pequeno, né? Pode acontecer tudo isso. Ou pode ser que, por exemplo, desmatou o campo inteiro, não deu tempo de chover, daí a queimada durou meses. A gente vê queimadas que duram muito tempo, não vemos na televisão? Então durou muito tempo a queimada. Quando conseguiu combater a queimada, estava desolado aquele campo, coitado. E logo em seguida pegou fogo de novo. Nossa, não choveu por nada, ficou seco durante tempos aquela terra. Nossa, não aconteceu nada. Daí depois, quando choveu, logo em seguida o que cresceu foram desmataram de novo. Daí ficou aquela palha seca, queimou de novo. Gente, foi assim uma sucessão de eventos. Durou tanto tempo, foi ficando assim num estado estável, que aquele ecossistema não resistiu e virou um deserto. E daí um deserto é um bioma estável, com novas espécies, novos animais,
e agora a gente tem um ecossistema estável. E a gente teve, então, um novo equilíbrio. Então, pode ser que volte para o equilíbrio inicial, pode ser que restabeleça um novo equilíbrio. O que depende? Depende do tempo da perturbação. Então, quando a gente tem, né, um desequilíbrio, a gente fala que houve uma perturbação no equilíbrio inicial. Então, depende do tempo da perturbação, depende da duração da perturbação, depende da intensidade da perturbação, tá? Então, depende se durou muito tempo, pouco tempo, se a perturbação foi intensa ou se foi pouquinho, se foi pontual. E daí, gente, algumas vezes acontece de que o ecossistema ele pode retornar ainda ao seu estado inicial se tiver uma intervenção humana. Então, por exemplo, lá a gente conversou, né, da desertificação da Caatinga. Ela está sim virando um deserto. Se não houver a intervenção humana, ela vai virar um deserto. Mas ela pode voltar ao seu estágio inicial de como era a Caatinga? Sim. Sozinha? Não. Se tiver uma intervenção humana, ela pode voltar ao seu estágio inicial. Então, a gente precisa de ter reintrodução de espécies nativas. E é isso que o homem, né, que está preservando lá, tem tentado fazer, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma perturbação drástica, uma perturbação muito intensa, o ecossistema não vai conseguir voltar ao seu estágio inicial sozinho. E daí, cabe ao homem auxiliar nesse processo. E é por isso que a gente vê muitas vezes campanhas e projetos de reflorestamento de algumas florestas e de alguns outros lugares, né? Para auxiliar nesse processo. Tenho certeza que todos vocês já viram alguns processos de recuperação de florestas, né? Só que os processos de recuperação são processos bem demorados, porque não tem como eu ir lá e plantar várias árvores e recuperar uma floresta, né? Esses processos começam com plantas pequenas, que daí a gente tem que esperar elas crescerem, para daí eu conseguir colocar outras plantas. E daí assim vai, a gente viu sempre que precisava primeiro de graminhas, para depois eu ter outras árvores tipo arbusto, para depois eu ter árvores de pequeno porte, para depois eu ter árvores de grande porte. E eu não tenho como ir lá e plantar uma árvore de médio porte. Não é assim, né? A gente tem que plantar ela, regar, esperar crescer. Então é um processo de muitos anos. Então, em vez da gente ter um processo de recuperação, cabe a nós preservar aquilo que já temos. E é claro, aquilo que foi perdido, sim, cabe a nós fazer a recuperação desses ambientes. Mas a natureza, ela sim consegue restabelecer num processo que a gente chama de sucessão ecológica. Sucessão porque vem um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Só que demora muitos anos, né? Mas vamos aprender como que é essa sucessão ecológica, gente. Vejam aqui na página 66. Vejam como que nós, né, podemos imitar a natureza quando a gente vai recuperar, então, uma floresta, por exemplo, que é o que a gente mais vê de processo de recuperação. As florestas, elas conseguem se recuperar no decorrer de vários anos e é assim que nós também fazemos processos de reflorestamento. Olha só, uma floresta foi completamente desmatada. Uma floresta completamente desmatada ou um terreno completamente desmatado, que é a primeira coisa que cresce lá? Grama, gente. É a primeira coisa que vai crescer lá. Então, uma floresta em fase inicial é colonizada por espécies pioneiras, como gramíneas, grama, e também pequenos arbustos. A gente está na página 66, tá? Então, gramas e pequenos arbustos. Depois, se você deixar o terreno lá, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um terreno baldio, depois de gramas e pequenos arbustos, o que vai começar a crescer? Vai começar a crescer outras plantas maiores. Então, por exemplo, uma floresta em fase intermediária vai ser colonizada por espécies mais exigentes, formando uma vegetação florestal de pequeno porte. Então, os arbustos maiores,
árvores de médio porte e depois, então, vai vir as árvores de grande porte, que é considerado, então, uma floresta recuperada, que é o estabelecimento de uma floresta com uma grande diversidade de espécies semelhante à floresta original. E é claro que conforme vai vindo a vegetação, a gente já conversou, né? Que conforme essa vegetação vem, os animais que se alimentam, né, nas cadeias e nas teias ecológicas a acompanham, certo? Gente, a gente tem dois tipos de sucessão ecológica, a sucessão ecológica primária e a secundária. A primária acontece num ambiente que nunca tinha sido habitado por vida antes. Por exemplo, numa rocha nua. Como assim, professora, numa rocha nua? Por exemplo, numa pedra, gente. Uma pedra, sabe aquelas pedras gigantescas de montanha? Ou aquelas pedras que ficam na praia, sabe? Que nunca tinha sido habitada antes. Que começa daí a crescer um musguinho. E daí começa indo, e daí vai e pode se tornar, então, parte da floresta da Mata Atlântica que a gente viu, não é mesmo? Agora, esse exemplo aqui é uma sucessão ecológica secundária. Por quê? Porque já houve vida aqui antes, mas ela foi retirada desse local e não é a primeira vez que há vida neste local, tá bom? Eu peço então que para finalizar a aula vocês façam agora com você aqui da página 66 e 67. Tem uma outra pergunta aqui. Tchau, tchau, até a próxima aula.